Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 11, no verso de 1 a 3, eu gostaria que projetasse. Amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, a prova das coisas que a gente não vê. Verso 2. Porque foi por meio dessa fé que os antigos receberam o bom testemunho, pois a fé entendemos que o universo, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que tudo aquilo que se vê foi feito daquilo que não era visível. Sabe, amados, a ideia da fé e de andarmos em fé é muito importante. É muito importante. Sabe? A gente pode dizer que fé nós temos porque cremos que Deus existe. Pelo que a palavra disse. Quem se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é o que premia. Ele é o galardoador daqueles que dele se aproximam. Por isso, andar com fé, a gente tem que andar, porque se assim não fizer pela palavra, nós não cremos que Deus existe. E isso desagrada a Deus. Deus não se agrada de quem se aproxima dele se não tiver fé. E eu tenho chegado à conclusão que um dos grandes problemas nosso, como cristãos, nas coisas mais pequenas que nós temos, é o fato de que a gente muitas vezes pede sem acreditar plenamente que seremos ouvidos. Acho que esse é um dos maiores desafios do cristão. Convicção de que quando ele pede alguma coisa, ele é ouvido. Porque muitas vezes nós pedimos sem essa convicção. Ou mais, não crendo que Deus é presente e soberano em todos os momentos. Sábado eu tive uma experiência a respeito disso. Uma funcionária minha, ela organizou um evento para a aquisição do terreno da igreja que ela pertence. E esse evento seria realizado em uma praça pública. E ela fez todo o protocolo de solicitação do uso desse terreno para a prefeitura. Quando foi num determinado horário do dia, na véspera ela estava em contato comigo, ela entrou num processo de crise, de ansiedade, passando muito mal, porque ela recebeu um telefonema da prefeitura na véspera, meio-dia, de que provavelmente os documentos que ela tinha enviado não tinham sido suficientes, porque não estava sendo aprovado aquele processo. E ela começou a entrar num processo de ansiedade tão grande que por um momento eu temi pela vida dela, porque parecia que ela ia ter um problema cardíaco, uma hipertensão, algo que pudesse prejudicá-la. E aí, percebendo isso, eu disse, calma. Você me entregou nas mãos de Deus para fazer isso? Ela é uma pessoa muito temente a Deus. Uma pessoa muito temente a Deus. Você me entregou nas mãos do Senhor? Então descansa. Porque vai dar tudo certo. Eu enchi o seu coração de fé com a palavra de Deus. Intercedi com ela. E daí 2 horas ela veio toda alegre porque tinham ligado da prefeitura que tinham corrigido os problemas e que o terreno tinha sido cedido realmente, que haveria. Aí ela ficou feliz da vida, tudo. No outro dia ela estava organizando esse evento. E quando foi no dia seguinte, ela novamente voltou a ter contato comigo. E quando ela veio, eu falei, e aí, como é que foi o evento? Como é que foi a festa? Aí ela disse, o senhor nem imagina, começou a chorar. Começou a chorar. Foi um fracasso. Falei, por que foi um fracasso? Nós arrecadamos apenas
R$ 400. Estava muito frio, as pessoas não foram, não foi o suficiente como se esperava, tinha outros eventos paralelos de outras igrejas e ela estava extremamente frustrada. Isso é um pequeno exemplo do dia a dia, muito fácil de perceber como nós somos frágeis nessa fé com o nosso Deus. A palavra de Deus lá em Ageu 2:8, não diz que meu é o ouro, minha a prata. Nós temos que pegar, quando nós vemos essa palavra, falar assim, isso falava-se muito nessa comunidade uns 30 anos atrás, colocar o dedo sobre a palavra e falar assim, essa palavra eu tomo posse, vai se cumprir. Tomar posse da palavra e exercer fé sobre a palavra. Porque a palavra é uma palavra escrita que está na Bíblia, mas ela precisa ganhar vida quando vem para o teu coração por meio da fé. E aí você vê Deus com o ouro e com a prata lá, pronto para ceder. Segunda coisa, na palavra de Deus diz para a gente não se aquietar, que quem foi fiel no pouco, sobre o muito será colocado. R$ 400 com fé é uma fortuna. R$ 400, se você for fiel no pouco, aquilo lá é uma fortuna. Pela fé a palavra diz que sobre muito você será colocado. Uma pedra na mão de um garoto chamado Davi virou mais do que uma bazuca. Por quê? Porque o pouco é muito. Pela fé, se você tiver um comprimido de aspirina, aquilo pode curar qualquer doença. Se transforma na ação poderosa do Espírito Santo dentro do seu corpo, corrigindo sangue, ossos, medulas, hemácias, órgãos afetados, células cancerosas matando. Tudo pode acontecer pela fé, porque a fé é a causa, é o motor que movimenta a mão que move esse mundo e opera milagres. Tudo pode acontecer. Bem sei, diz a palavra em Jó 42:2, bem sei que tudo pode e que seus projetos não podem ser frustrados. Tudo isso tem a ver com vida com Deus e fé. Por quê? Porque está lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra, atente, ela não coloca limites. Ela diz que, pois todo quem dele se aproxima, quem é esse aí? Todos. Todos que dele se aproximam precisam crer que ele existe e isso vai gerar recompensa. Isso daí não é só para os cristãos? Não. Não necessariamente. Conheci muitas pessoas que não tinham experiência com Jesus e creram tão profundamente na palavra que foram operados milagrosamente por Deus. Até alguns casos já até testemunhei aqui. Ou seja, todos, não há imposição de limite de idade, não há questão de raça, cor, sexo, religião, nada. É uma condição imposta, a única condição imposta é quem se aproxima e crer que ele existe, porque isso é sinal de fé. Não depende de idade. O que eu vejo, sabe, irmãos, de cristãos que colocam limite por causa de idade, é muito frequente. Ah, se eu tivesse sabido isso antes. Ah, se eu tivesse tido essa experiência lá 20 anos atrás, quando eu tive aquilo. Deus nunca chega tarde na vida de ninguém. O tempo de Deus é hoje. Deus é eterno, não tem passado nem futuro. É um eterno hoje. É o eterno hoje. Hoje é o momento que ele fala. Eu estou aqui na Rua Eponina 390 e eu vou trabalhar na fé desses irmãos. Porque o tempo dele se chama hoje. Essa
essa questão de idade, provavelmente você conhece a história de dois aposentados que foram usados por Deus. O primeiro deles deixou a sua casa, a sua terra, a sua parentela e foi com a família toda atrás da promessa de Deus. E muitos mesmo teriam dito assim: cara, você é louco. Ele saiu com toda, já era aposentado, ele saiu com toda a parentela dele e foi para outro lugar por causa de uma promessa de Deus. As pessoas diriam: você é louco. Isso é coisa de jovem, meu amigo. Curta os seus netos, porque a vida é um conto ligeiro. O problema é que Abrão não tinha nem filho nem netos. E estava com 75 anos, e o pior, diz o texto lá em Hebreus, que ele foi para onde nem sabia onde estava indo. Mas Deus havia feito uma promessa de que daria a ele uma terra prometida, e ele daria origem a alguma grande nação, mesmo sem ter filhos. Sabe o que aconteceu? Ele fez uma foto da fé no seu coração. Deus ajudou ele a fazer. Deus falou: sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Aí ele falou: olha para cima. Está vendo essas estrelas? Ele falou: tô. Uma noite bem mais fria que essa, que no deserto era bem mais frio. Ele falou: olha para essas estrelas e eu te digo que mais numerosa do que essas estrelas, incontáveis, assim será a tua geração aqui na terra. Abraão bateu a foto daquilo lá e falou: eu vou ser pai de uma grande nação. Minha descendência vai ser numerosa. Fez a foto da fé e o resto da história você sabe. Em cima do virtual, Deus foi concretizando, foi colocando gente, foi colocando terra, foi colocando povo. E isso se concretizou em 1948, 5.000 anos depois, com a formação do Estado de Israel. Quando realmente aí se formou a nação israelita, a nação judaica, que tem tanta gente hoje, tantos filhos de Abraão que não caberia dentro de Israel, estão espalhados por todo o mundo. Deus é fiel. Outro foi Moisés. Tomou o desafio de Deus e liderou a saída de 3 milhões de pessoas do Egito com 80 anos. 80 anos. Sabe o que esses dois tinham em comum? Sabe o que esses dois tinham em comum, além de muita idade, artrose, dor nas juntas, estalar tudo que tinha, sabe? Rigidez matinal. Sabe o que eles tinham em comum? Fé. Eles olhavam para a palavra de Deus, tomavam posse da palavra de Deus e falavam: é assim. Pode demorar, pode ser curto, não sei o tempo, mas que vai acontecer, vai. Vai acontecer. A fé para a liberação do terreno da prefeitura, só pela palavra que foi injetada no coração da moça, durou 2 horas. A fé para a festa não foi o suficiente. Ela não bateu a foto da fé vendo toda aquela área da prefeitura lotada. Mas a fé de que aqueles R$400 é o início de uma grande caminhada que vai terminar com a aquisição do terreno, essa está em caminho e isso foi colocado no coração dela também. Eu creio que um dia eu voltarei aqui com o testemunho falando que eles compraram. Então, meus irmãos, tudo pode acontecer pela fé. Não estabelecemos limites para Deus. Porém, a gente titubeia na nossa fé. Quando algo pequeno, no nosso cotidiano, não dá certo. Aí, provavelmente, a gente pergunta: e agora? Será que Deus estava dormindo? Será que Deus tirou férias? Estamos no mês de julho. Ou será que ele está internado em algum hospital? Está uma crise de virose intensa aí?
Será que Deus tomou a injeção de gripe? A vacina? Será que ele está surdo, não ouviu as minhas orações? Será que ele morreu? É isso mesmo, irmão. Tire da sua vida a visão de algo impossível. Tire a visão de algo impossível, Kleber. Não existe impossíveis para Deus. Não existe. Não existe. É nos dias chuvosos, é nos dias ensolarados, é no monte, é no vale, é na catástrofe ou sem catástrofe, com pandemia, sem pandemia, na vida, na enfermidade e até na morte. Deus é tão soberano que até a morte, com tudo o que acontece, todos os dias são fantásticos e é um dia único. E você quer saber uma coisa? Até a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Como é isso? Com certeza. Com certeza. Quando eu tive noção disso, até é o título de um livro, A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. Eu tomei uma decisão, falei para a minha família que qualquer coisa que acontecesse, eu queria cuidar do paliativo, de tirar a dor, mas não queria que me sedasse. Porque eu tenho muitos testemunhos de pessoas que tiveram experiências fantásticas no último dia da sua vida. Não é o fim. É o último dia da passagem para uma outra vida. Teve 2 vezes que eu entrei em crise, na terceira eu não vou entrar. Primeiro, quando eu saí do ventre da minha mãe, com certeza eu me vejo lá dentro falando, não, aqui está quentinho, eu não quero sair, deixa aqui dentro do útero, está tão bom, tem piscininha, tem tudo. Acho que eu coloquei os pés e as mãos na porta do útero, na saída, e falei, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aí veio aquele médico, eu tenho uma raiva de médico, veio aquele médico e me tirou de lá. O segundo dia foi quando eu relutei para nascer de novo. O primeiro nascimento foi duro, o segundo também. Teve muita crise, muita dor. Não, isso vai... Mas depois que eu nasci, eu falei, nossa, que lugar maravilhoso é esse. O terceiro, vou aceitar com muita naturalidade. Vai ser a hora para a vida verdadeira, a vida eterna, lado a lado, face a face com Jesus. E eu não tenho dúvida que Deus é soberano nesse momento. Deus é soberano em todos os momentos. É triste a separação, é triste, mas é momento para honra, glória e júbilo. E a palavra diz, dai graça em todas as coisas. Assim que nós temos que fazer. Veja Jesus. A morte dele foi um dia que valeu a pena ser vivido. Foi na sua morte que ele resolveu todo o problema da humanidade, atraindo para si o pecado, e nos deu a possibilidade de ser incluídos na morte dele e na ressurreição, e por isso nós temos acesso a essa nova vida. Morremos com ele, ressuscitamos com ele para uma nova vida, somos novas criaturas e com acesso a todas as promessas de Deus, se tivermos fé, se tivermos fé. Bendito é o nome do Senhor. O segundo motivo, sabe? O primeiro motivo é que se eu não tiver fé, eu não creio que Deus existe. O segundo motivo pelo qual andar com fé eu vou, é porque é o único jeito de materializar o virtual, como eu disse para vocês. Sem fé é impossível. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. É uma prova, é uma foto. Como é que você sabe que uma pessoa fica comprovada que ela foi a que atuou num determinado crime? Porque alguém gravou, fez uma foto, gravou um filme da pessoa. Contra essa prova é incontestável. Todas as outras vão ter dúvida. Se você gerar essa foto da fé no seu coração, de algo que não existe, aquilo vai se concretizar. Vai ser muito mais fácil. A fé, sabe, meus irmãos, me fez ver tanta coisa. A fé é o certificado de propriedade daquilo que nós não temos ainda. A fé é a validação de um emprego que nós queremos. Se eu te contar que pela fé eu vi uma pessoa, não a minha, da pessoa, ela precisava muito do emprego.
e havia uma fila enorme lá em São Bernardo, e tinha uma fila enorme que teria no outro dia lá, mas ela não imaginava que era tão enorme assim. E ela pegou, cristã, saiu de casa de madrugada. Quando chegou lá, a fila virava o quarteirão. Estava escuro o dia e virava o quarteirão. Ela olhou aquilo, sabia que era para tantas vagas, contou, tinha mais do triplo na frente dela. Ela pegou, estava indo embora, uma senhora na fila falou: "Ei, você, de blusa vermelha." Ela ouviu aquilo lá, virou: "Você mesma, você que estava ansiosa por esse trabalho, vem aqui, esse lugar é seu. Deus me acordou de madrugada e falou para eu vir aqui na fila para guardar o lugar para alguém que viria com uma blusa vermelha." Se isso não é loucura, essa é a loucura de Deus. É a loucura do impossível. É a loucura da acessibilidade. É a prova daquilo que nós queremos e que nós podemos ter acesso a todas as coisas pela fé. Você simplesmente faz a foto de você trabalhando no local. Provavelmente aquela mulher se viu trabalhando no local. Eu tive o testemunho da mulher, mas não sei como é que foi o processo todo lá. Mas ela estava trabalhando depois e Deus levantou uma pessoa porque sabia que ela chegaria depois. Isso é fé. Pela fé, eu já vi criança mudar na barriga da mãe. Hoje eu sou médico de família, mas durante quase todos os anos anteriores, sabe, eu fui ginecologista obstetra. Fiz algo em torno de 5.000 partos. Eu nunca esqueço o dia que uma mãe chegou em trabalho de parto, tudo, e, Adri, você sabe como é que é isso? A criança estava sentada. Isso é o terror dos médicos. Está no plantão, chegar em expulsivo para nascer quase, só não tinha rompido a bolsa ainda, e a criança sentada. Porque não daria tempo de fazer a cesárea hoje, praticamente, apesar que está voltando algumas coisas, mas hoje praticamente ainda parto sem posição pélvica, nenê sentado, é cesárea. Porque o risco é muito grande de quando vai nascer normal, dá uma coisa que chama cabeça derradeira, a cabeça fica enroscada, o corpo sai e a cabeça fica presa dentro da pelve. É desesperador, é risco de paralisia cerebral para a criança, morte e um monte de problema. É complicado. Quando eu vi aquilo lá, estava o plantão lotado. Quando eu fui ver, examinar tudo, tinha saído um parto, entrei lá, a mulher com um pélvico. Eu falei: vamos lá, que eu acho que dá tempo de fazer a cesárea ainda, vamos correr. Quando chegou na mesa do centro cirúrgico, eu fui examinar. Eu falei: fez o exame de toque? Falei: tem alguma coisa errada, aqui tinha bumbum, agora tem uma coisa dura, é cabeça. O nenê virou. O nenê virou. Eu olhei para ela e perguntei: você é crente? Ela falou: sou. Falei: crente só me dá trabalho em parto, viu? Tinha que ser crente. Virar. É impossível quase porque aconteceu. É impossível, não sei nem como descrever. Mas eu vi uma criança mudar de posição e a mulher era cristã. Eu falei: tem coisa que só acontece com crente, é impressionante. E é bênção, né? Quero dizer que esse Deus, ele dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Está escrito em Romanos 4,17. Deus dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Tem coisa melhor para provar a fé do que dizer: essa palavra é minha e eu vou fazer a foto da fé? O que você tem no coração ultimamente você tem falado: se eu pudesse
Sabe, qual foto que você gostaria de fazer aí no seu coração? Eu vou criar um novo tipo de foto, selfie cardíaca, tá? É a foto da fé, selfie cardíaca. O que tem que você almeja tanto que você acha que é impossível? A sua cura. A sua cura. Eu não orei com a irmã Aline, vou orar ao final, mas ela pediu a nossa oração, a filha dela teve um surto psicótico e tentou suicídio. Salvo engano, foi rapidinho, no culto, 4 dias atrás. Eu, pela fé, eu consigo ver essa moça sadia. Não sei o rosto, não sei, mas Deus sabe. Mas eu vejo uma moça sadia, se movendo, e eu creio que isso pode acontecer se nós concordarmos sobre esse assunto no final. O que vocês acham? Junto com o seu assunto, que para mim também é muito importante. Deus quer que nós tenhamos isso muito claro no coração. Teve uma primeira vez que eu preguei isso na comunidade da Foto da Fé, também já vai coisa de uns 25 anos atrás, quando eu estava aqui no Carrão, uma senhora na época, ela era diretora, dona do Jean Piaget, o colégio. Ficava ali na Coelho Lisboa, na Tuiuti, eu acho. E ela pegou e veio e falou: pastor, eu fiz a Foto da Fé e eu creio que eu vou ter o resultado disso. Qual que é a foto? Minha família, só eu sou cristã, mas a hora que você falou, eu fiz a Foto da Fé. Eu falei: como é que você fez isso? Eu vi toda a minha família, é gozado, é bem da época, de paletó, gravata e com uma Bíblia debaixo do braço. Todos eles estavam, não sei porque que Deus me colocou isso no coração, mas eles estavam bem vestidos, de paletó e gravata e com uma Bíblia debaixo do braço e numa reunião da igreja. Assim foi. Alguns anos depois eu fui convidado para fazer as bodas de ouro dos pais dessa moça. E foi aqui no salão social, aqui em cima. Aí eu cheguei e falei: nossa, como vocês arrumaram bonito aqui, né? Eu falei: que coisa linda que tá, parabéns, hein? Daqui a pouco a gente vai... Sabe, isso aqui é resultado, pastor. Daquele dia, só sabe o que está acontecendo aqui? Eu nem lembrava mais do assunto. Eu falei: como assim o que está acontecendo aqui? Pelo que eu saiba, está acontecendo bodas de ouro. Não. Lembra que o senhor falou da Foto da Fé? Falei: lembro. Então, todo esse pessoal de paletó e gravata, aqui está só minha família. Poucos são convidados, todos eles são cristãos. Do jeito que eu vi de paletó e gravata numa reunião. Não é motivo para a gente pegar e andar nessa direção, meu irmão? Sabe? Isso aconteceu e é incontestável. É por isso que a gente tem que andar com fé. Como? Tendo uma palavra de Deus e fazendo a memorização daquilo que a gente quer. Ter na mente para a gente criar uma imagem. Por exemplo, eu acabei de falar, eu criei uma imagem de uma moça jovem andando, não consigo ver o rosto, mas ela saudável, do jeito que ela vai ser a filha da irmã Aline. Quando eu tive o meu acidente, que quase me custou a vida, com um acidente com um cavalo, que eu já testemunhei, muitos sabem, tal do segundo livro, Haverá uma Saída, eu estava no pronto-socorro, passaria por uma cirurgia de 10 horas que tiveram que interromper, porque senão eu morreria na mesa, mas ali, Deus me deu, eu ouvi no meu ouvido, eu vi a voz de Deus dizendo assim: você vai viver, não vai morrer, você vai contar o que eu fiz na sua vida. A partir daquela hora, eu nem tinha ainda essa ideia da foto, mas Deus já tinha colocado no meu coração. Porque a partir daquela hora, o meu coração oscilava, minha temperatura chegava a 40 graus e meio, 41, nenhum remédio abaixava,
Eles jogavam lençóis semiálcool para baixar a temperatura, era inverno como hoje, eu me lembro nitidamente. Eu não enxergava, eu ouvia só o barulho do monitor cardíaco desregulado, sabe? Minha pressão chegou a 24/10. O coração batia desregulado, eu falava, me lembro que eu falava comigo mesmo, calma, Jorge, o primeiro dia de pós-operatório é assim mesmo. E eu me via do jeito que eu sou hoje, do jeito que eu vivia naquela época na igreja, pregando de paletó azul marinho e gravata vermelha, que eu sempre gostei. Eu me via pregando daquele jeito e 6 meses depois eu voltei a pregar exatamente com essa roupa, o paletó. E só serviu para testemunho, não tenho nenhum arrependimento de ter passado aquilo. Não tenho nenhuma tristeza, pelo contrário. Me alegro porque eu vi a mão de Deus operando milagres, milagres e mais milagres. O livro é um livro de milagres. Haverá uma saída? Quantas vezes você não se faz essa pergunta? E quem sabe não é a razão de você fazer a sua foto da fé nessa noite. Mas vamos além. E eu quero ir para o último aqui, porque eu quero andar com fé, sim. Andar com fé eu vou. Mas eu gostaria de perguntar, essa é a questão, com que intensidade? Primeiro, andar com fé eu vou porque Deus existe. Segundo, andar com fé eu vou porque não existe impossíveis para Deus e nós podemos alcançar todas as coisas por meio da foto da fé. É o único jeito de materializar o que é virtual. E terceiro, que intensidade? E aí eu gostaria de falar com vocês, caminhando para o encerramento, sobre fé. O que é fé e o que é o dom da fé. O que é fé e o que é o dom da fé. Você sabia que fé é diferente de dom de fé? Existe a fé que é salvadora. É a fé que você precisa para o momento que você tem com Jesus, que você aceita Ele no seu coração como Senhor da sua vida, que você crê que morreu e ressuscitou com Ele, que você é uma nova criatura e que todas as coisas podem mudar na sua vida. Essa é a fé suficiente. Aliás, Deus coloca, até isso Deus coloca no nosso coração para que a gente possa ter uma experiência com Jesus. Você vai ver que Ele é real, Ele existe. Se você confessar com tua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que precisa para ser salvo? Confessar com a boca que Jesus é Senhor da minha vida. Quando fala Senhor, eu não estou falando Senhor com título de respeito. Senhor, no contexto bíblico da antiguidade, na Palestina, na época de Jesus, referia-se à divindade. Jesus é Senhor, é Deus, não César. Por isso que os cristãos morriam nas arenas lá. Quem que é Deus? Jesus ou Senhor? Se você falar que é... Desculpa, quem é Deus? César ou Jesus? Se você falar que é César, a gente te poupa aqui, senão você vai morrer com os leões ou na fogueira. E aquele povo falava assim: a fogueira pode consumir meu corpo, os leões podem dilacerar minhas vísceras, pode arrancar meus braços, minhas pernas, mas eu não vou mudar, porque só Jesus é Senhor. E aí eles liberavam as feras da fogueira e aqueles homens morriam. Isso aqui foi escrito para os romanos naquela época, então não é algo tão fácil assim. Hoje tudo é fácil. Se você crer no seu coração, sabe? Se você com a tua boca confessar que Jesus é Senhor, hoje você pode dizer: eu aceito Jesus no meu coração, eu confesso que Ele é Senhor da minha vida. Naquela época você fazia isso e tinha que correr para as catacumbas e viver escondido nas igrejas. Se você quisesse ter amigos, irmãos de fé, você se escondia. Era a igreja que se reunia em cavernas e catacumbas e nas casas escondido. Porque se fosse pego, morte. Mas precisa crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque muita gente já morreu famosa. Buda, Confúcio, Masaharu Taniguchi, Allan Kardec. Mas todos esses daí estão enterradinhos lá. Só Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio.
Essa é a diferença. Jesus é Senhor, é Deus, porque o mesmo Deus que aprove que ele morresse, aprove que ele ressuscitasse. Fez a obra perfeita. Agora, outra coisa, você pode viver assim com essa fé da salvação até o final da sua vida e ser um bom cristão. Mas outra coisa é ter o dom da fé. O dom da fé. Porque a fé é um dom também. Lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, diz que pelo Espírito Santo foi dado os dons de sabedoria, palavra de ciência, dom de curar, operação de maravilhas, profecias, discernir espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas e fé. A fé é um dom. Esse dom, ele não é só para você viver e se salvar, esse dom é para abençoar os outros. Todos os dons têm uma finalidade. Você vai ter esses dons para abençoar as outras vidas e viver na dimensão de João 14, 12, que diz assim: aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa ainda. Você já se imaginou fazendo obras maiores que Jesus? Bate a foto da fé e creia. Quem te validou nessa promessa foi o próprio Jesus. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. É algo concedido pelo Espírito Santo para os cristãos para abençoar vidas, realizando coisas que transcendem a esfera natural da vida. Sabe? Nesse mundo tenebroso que a gente vive, meus irmãos, onde nós percebemos a ação espiritual de uma forma terrível, enganadora e cruel, se tiver esse dom, você vai estar lutando. E a palavra de Deus diz que a fé faz parte da armadura nessa luta. Faz parte da armadura. Ou seja, na vida que nós temos, além de beneficiar a outros, você vai beneficiar a si mesmo. Porque a fé que você, guardada as proporções, é mais ou menos como eu disse no início, a fé que a gente tem na salvação é boa, dá para viver como um cristão, mas é um estilingue. Se você tiver o dom de fé, você vai entrar na brincadeira aí com uma lança-míssel. Melhor que o do Rambo ainda, hein? Vai ser poderoso, sabe? Isso é muito tremendo. Mas como eu consigo isso? Paulo disse que, no último versículo 31 do capítulo 12, ele diz que se você almeja algum dom, excelente coisa você almeja, peça que ele vai dar esse dom para você. Dom para crer acima do natural, ver o virtual se materializar. Não busque isso para você. Você tem que entrar nessa dimensão sabendo que você faz parte de uma família e você vai usar isso para abençoar os outros. As coisas acontecem assim. Assim. Quando eu tive a experiência com Jesus, uma das primeiras coisas que eu pedi foi que eu queria ser, logo do início, era coisa meio também de doido. Eu estava no 2º ano da faculdade de medicina e eu conheci a palavra, aceitei Jesus, eu falei, meu Deus. Eu falei, eu quero ser um pregador da palavra. Logo de cara. Aí eu estava lendo a Bíblia. Tem alguém aqui que quer ser pregador da palavra? Gostaria de ser? Guarda essa, hein? Eu estava lendo a Bíblia logo no início e me veio na minha frente lá Mateus 10, 19 e 20. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que vão dizer, ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês.
Ou seja, quando você comparecer perante as autoridades, perante os povos, perante seja quem for, peça que Deus coloque a palavra na tua boca para falar. 4 meses de convertido, lá estava eu, Largo do Arocho, Santa Casa, Praça da República, pertinho. Lá ia eu no horário do almoço, entregava folheto, falava com as pessoas, de repente eu juntava 2 ou 3, só me faltou subir em cima de caixão para falar, o resto eu fiz tudo. E foi uma época muito legal. E Deus colocava palavras na boca. Que sabedoria que eu tinha. Eu tinha o coração que Jesus tinha me salvado e tinha me trazido paz, uma paz que eu nunca tinha conhecido. Até os 20 anos, uma paz que eu nunca tinha conhecido. Isso foi a diferença. Deus faz por você. Deus faz por você. Basta, eu peguei e vi aquilo lá, aquela palavra, coloquei o dedo e falei, isso aqui é meu. Se Deus está falando, é verdade. Eu creio. E daí, eu fazia, como eu disse, medicina na Santa Casa, me converti, aí era um problema difícil de resolver, porque matéria para estudar, o curso já é 24 horas, é período integral. 6 anos, período integral. E tem que estudar fora do período da faculdade. Muito. Muito. E eu estava apaixonado pela palavra. Teve outro texto que marcou a minha vida. Eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Logo depois, quando eu fiz essa pergunta para Deus, Deus me levou a Tiago, capítulo 1, verso de 5 a 7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelos ventos. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Eu falei, é isso aqui. Senhor, me dá sabedoria. Acontecia algo milagroso. Porque o que eu demoraria um dia para estudar, a partir daquele momento eu pegava os livros, lia, em 2 horas eu assimilava e sobrava tempo com a palavra. E eu passava a noite toda com a palavra. Eu gastava mais tempo com a palavra do que com o estudo da medicina. Meu pai não conhecia Jesus, ele teve uma experiência com Jesus às vésperas do falecimento. Meu pai pensou que eu tinha enlouquecido. E aí teve um entrevero com ele, a gente, por causa dessas coisas, eu falei, se for preciso eu vou abandonar a medicina para ser missionário. Aí ele tinha certeza que eu tinha enlouquecido. E olha o que ele falava, lembrei disso agora, Fábio. Ele falava assim, médico tem que ser, para ser bom tem que ser ateu, não pode ser cristão. Sabe? Porque tem que ser materialista, tem que ser racional. Como que vai ser? Falei, está decidido já, pai. Acho que ele estava enganado. O meu consultório é lotado de pessoas, estava falando para o Eliel, até eu estou com dificuldade. Hoje ele falou, estou muito cansado, muita gente nova procura, muito abençoado, e eu sei que não sou eu. Mas a graça de Deus que está em mim, que facilita que as coisas aconteçam. É bondade do Senhor. Tudo isso daí, meus irmãos, você precisa tomar posse da palavra. E aí, encerrando, chegou o dia de pôr em prática isso daí. Chegou o dia de pôr em prática. Tem 3 coisas que abalam a gente: saúde, dinheiro e família. Alguém quer falar a quarta? Deve ter a quarta, sim, mas 95% dos problemas estão aqui, não é verdade? Saúde, dinheiro e problema familiar. Eu comecei, como eu já estava na área de saúde, depois de amadurecer um pouco mais, 4 anos de convertido, não, 2 anos e meio depois de convertido, eu entrei num num estágio de 2 anos na Clínica Infantil do Ipiranga. E ali
comecei a minha, não com criança, era clínica infantil de Ipiranga, mas tinha a parte de obstetrícia. E logo no primeiro plantão, eu estava ali no parto, me lembro que no primeiro, o plantão começava às 7 da manhã e terminava às 7 da manhã no outro dia. Quando foi por volta das 5h30, uma mulher entrou em trabalho de parto e nada, e lógico, eu não estava sozinho, eu estava aprendendo, tinha uma pessoa do lado fazendo, eu estava junto, e a criança não saía, começou a ter parada do batimento cardíaco, ficar irregular, é o que a gente chama de sofrimento fetal, e precisava nascer, tinha que nascer de qualquer maneira esse nenê, não dava tempo de fazer cesárea, porque o nenê estava muito baixo, e aquela angústia, faziam daqui, faziam dali, tentava alocar fórceps, não conseguia. Chegou o pediatra na sala, já preparando para o pior, e quando nasceu o nenê já nasceu em parada cardíaca. Tem uma tabela de nascimento, quem tem filho sabe, que chama Apgar, que as crianças têm que ter uma nota quando nasce e outra nota das 5 minutos. Ele nasceu com Apgar 0. É de 1 a 10. Ele nasceu com Apgar 0, parado. Aí, aquele desespero, pediatra com manobra de ressuscitação com o bebezinho, que você faz massagem cardíaca com o toque do dedo ali, limpando, aspirando, colocando oxigênio, parou tudo, a mãe ficou parada ali, todos os médicos centralizando em volta da criança, aquela angústia, e eu, ali que não sabia nem o que era, nem sabia direito o que era parto, o que era gestante, imagina a minha angústia, mas na minha angústia, não sabendo nada de parto, eu já tinha 2 anos de convertido, e eu me lembrei que as pessoas falavam para mim, o texto que não era aplicado àquilo, mas Malaquias 3,10, fazei prova de mim. Eu nem lembrei que era a respeito de dízimo de nada, mas se ele falava para fazer prova, eu podia fazer. Fazei prova de mim e vocês vão ver o que vai acontecer. É um texto que é muito usado para dízimo, mas era o que eu tinha. Eu falei, Deus, eu tenho lido muita coisa na minha cabeça ali, parado no canto, eu fechei os olhos, ninguém estava olhando para mim mesmo, estava com roupa de cirurgia, fechei a mão aqui. Deus, eu tenho ouvido muita coisa, tenho lido muita coisa, mas isso daqui está demais. Eu queria fazer prova do Senhor. Sabe? Atrevimento de recém-convertido, né? Fazer prova de Deus, né? Parecia, mas Deus manda. Você não quer ver como é que é a tua fé? Deus manda. Sabe? E aí, enquanto isso, eu ouvi o pediatra falando. Essa criança cravou. Isso é um jargão horroroso médico que muitas vezes ele, para não falar morte na sala, que a mãe pode ficar, né? Cravou, morreu. A criança cravou, falou baixinho. Eu ouvi e falei, Senhor, se tudo que eu tenho olhado, tudo que eu tenho visto, testemunho de pessoas, se essas coisas estão ligadas à fé, à palavra, eu te peço para a minha fé, para que eu realmente entregue, eu entreguei minha vida para ti, mas eu queria entregar muito mais, eu queria entregar meu tempo, minha vida no sentido do meu tempo, meu horário, minha família, meu trabalho, eu queria entregar a ti. Eu queria ouvir essa criança chorar. Eu estava com o olho fechado ainda, a criança começou a chorar. A criança começou a chorar. Os médicos ficaram surpresos. E eu, naquele dia, eu sabia que não haveria mais volta para mim. Era um caminho sem volta. Porque para Deus não há impossíveis. E eu queria viver em função disso. Sabe, meu irmão, eu não sei quão grande é o seu desafio. Eu não sei quão grande é o que está afligindo o seu coração. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que se nós orarmos juntos nessa noite, o Senhor vai operar na sua vida. Se você quiser e pedir para Deus,
Ele vai te dar esse dom de fé. Você vai viver os melhores. Você fala, mas é mais para os outros do que para mim? Não existe coisa melhor do que você ser usado. Te garanto isso. Não tem dinheiro no mundo que pague a alegria de ser usado por Deus. Sabe por que o Kleber está aqui, esse meu amigo aqui na frente? Não tinha pensado nisso, Kleber. A gente se conheceu na estrada andando de moto. Quanto tempo faz, Kleber? 2007. Você falou até o dia, né? Muito fácil o dia para ele, porque foi o dia que tinha nascido o terceiro filho dele. Ele estava com a vida toda revirada. Tudo dando errado. Ele e a Adri estavam se separando. Só um detalhe que eu vou dar, o nenê estava nascendo e eu me lembro que você falou que chocou meu coração, que ele não tinha dinheiro sequer para pôr carro no estacionamento do hospital. E estava de moto na estrada. E aí ocorreram circunstâncias, falamos de Jesus. O filho dele no dia seguinte teve um apendicite, foi isso? Um apendicite, ou no mesmo dia quase. Ele ficou impactado de ver a preocupação do povo de Deus com ele. E o resultado está aí. Aquilo foi só o começo, Kleber. E toda a família. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. É muito pouco isso aí. Ouse sonhar, ver a foto do que está por acontecer na sua vida. Você gostaria de fazer isso nessa noite? Fique em pé comigo. Gostaria de orar junto com você. Você pensa que chegou nesse ponto, eu não tenho problemas? Eu tenho foto difícil para resolver. Tenho foto muito difícil, você não imagina. Eu tenho circunstâncias que quando, nos momentos de oração, eu choro por aquilo lá. Pode ser até que eu morra. Mas eu sei que mesmo depois da minha morte, se não for antes, vai acontecer. E eu descanso no Senhor. Estou descansado no Senhor. Porque Ele é o dono das vidas. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele muda a vida das pessoas. Ele coloca o pão na sua mesa. Você pensa que é você com o seu trabalho? Não, é Deus que põe o pão lá. É Deus. Jesus é maravilhoso. E Ele quer você lado a lado com Ele. Ele quer você investindo e crendo, vendo as coisas na sua vida se alterando, vendo seu marido ou sua esposa falando de Jesus, vendo seu filho convertido, vendo seus pais. Ele quer ver você, sabe, não rico, mas trabalhando num lugar que você tenha alegria, que você esteja abençoando vidas e ganhando o suficiente para ser feliz, para ter o que é necessário realmente na vida. Ele quer ver você curado. Minha irmã Aline, Ele quer ver sua filha curada. Creia, não há impossíveis para Deus. Deus muda a mente, Ele retorna as coisas ao que são, Ele transforma neurônios. Minha mãe passou por um câncer de mama há 20 anos, está curada, e agora ela enfrenta um linfoma há 10 anos já. A gente ora, melhoram as coisas, ela faz quimioterapia uma vez cada 2 meses, e ela vai no médico, e o médico olha os exames e fala, está melhor que eu. Tem dor? Tem. Mas está vivendo. Tem fé.
Está alegre. Porque nada é empecilho para aqueles que têm fé. Para uma pessoa que nem ela, o que alegra às vezes é ver o neto correndo, o bisneto. Sabe? É ver o... Estou tão cansado, não é bisneto, é neto. Ver o neto correndo. Não, é bisneto mesmo. Tá certo. Neto é meu, né? É verdade. Pessoal, ainda bem que terça-feira eu paro, tá? Pelo menos até domingo. Sabe, pessoal? É isso aqui. Talvez no meu íntimo, nesse dia eu poderia falar, nossa, eu gostaria tanto de estar descansando em algum lugar. Mas não, o melhor para mim é estar aqui. Porque se Deus me deu um dom, eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vocês não precisam sair daqui. Se entrar os 100, vocês não precisam sair sem. Vocês vão sair com. Você crê nisso? Em primeiro lugar, eu gostaria que você curvasse sua fronte, fechasse os seus olhos. E nesse tempo, enquanto o pessoal do louvor ministra, eu quero que você pense sobre a sua vida. O que é importante. O que tem tirado a sua paz. E eu quero que você faça a foto da fé, ao contrário do que você vê hoje. Ao contrário do que você vê hoje. A palavra diz que o Senhor enviou, Salmo 107:20, enviou a sua palavra e curou de tudo que era mortal. Se é uma enfermidade, tome essa palavra para você, fala, essa palavra é minha, eu confesso. Enviou a sua palavra e curou do que era mortal. E faz a foto da fé com sadio, vendo curado. Se é prosperidade, Ele proverá em glória todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, do justo. Você é justo porque o justo habita dentro de você, Jesus. Se é problema de família, Ele converterá o coração dos familiares uns aos outros. Apresente isso ao Senhor.